Douglas Pelé, aquele mesmo que fez uma boa disputa do Campeonato Goiano com a camisa do Iporá e chegou no time esmeraldino exclusivamente para o segundo semestre, né, visando ali o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Entretanto, o jogador ficou apenas uma vez no banco de reservas do Verdão, que ainda foi lá na segunda rodada, naquele empate contra a equipe do Palmeiras na Serrinha. O único jogo que ficou ali relacionado para o time principal do Verdão. Perguntei para o repórter, né, o Vitor Pimenta, muito obrigado aí ao Vitor lá do jornal O Hoje, que ele comentou inclusive que o Vitor Pimenta me afirmou que o Douglas Pelé vinha treinando normalmente pelo time esmeraldino, inclusive ele é relacionado junto com os jogadores principais, mas quando no caso para ficar disponível para uma partida, o jogador não vem sendo chamado. E principalmente agora, depois da contusão do lateral direito, o Dieguinho, e o Maguinho passando a ser o titular, o Goiás fica assim uma alternativa no banco de reservas. Então pelo menos imaginei, né? Será que o Douglas Pelé nem para ficar no banco nessa situação seria uma boa opção ali para o Jair Ventura? E ainda assim, né, não foi relacionado. O Goiás que acabou tirando 3 jogadores dessas duas viagens, saindo do Rio de Janeiro para Fortaleza, tanto o Nicolas quanto o Caio Vinícius, que estão já levaram seu terceiro cartão amarelo, estão suspensos para esse jogo lá em Fortaleza, quanto também o Mateuzinho, que teve essa contusão, voltaram para Goiânia. E ainda assim, né, o Natão, o Henrique Lordelo e o Da Silva, eles que no caso refizeram essa baixa do Verdão, viajando para Fortaleza para ficarem à disposição do Jair Ventura. Então Douglas Pelé não vem sendo aproveitado no time principal do Verdão, o que causa um certo estranhamento, né? Ele tinha jogado muito bem com a camisa do Iporá, não chegou assim para ser só um cara, uma promessa que ainda não havia se destacado, fazendo gol ou dando assistências, muito pelo contrário, né? Foi o melhor lateral direito, na minha opinião, na disputa do estadual, jogador que inclusive marcou um gol contra a equipe do Goiás na Serrinha, em jogo ali das semifinais, né? Uma vitória do Iporá dentro da Serrinha, enfim, um jogador que jogou muito bem, deu várias assistências, marcando gols também importantes contra os grandes clubes aqui da capital. Enfim, acho que é um jogador que merecia oportunidades no Verdão, pelo menos em relação a isso, né? Não tem nenhuma contusão ou algum tipo de desentendimento pelo time esmeraldino, está treinando normalmente, mas não vem sendo relacionado para os jogos. Seu contrato com o Verdão é só de empréstimo até dezembro agora de 2022. Seu vínculo original pertence ainda à equipe do Boa Esporte, lá do interior de Minas Gerais, onde repassou, né, ao time esmeraldino até o final da Série A. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o jovem Douglas Pelé, né? Será que ele merecia pelo menos receber algumas chances, pelo menos inicialmente, no banco de reservas nesses jogos do Goiás? O Dieguinho está contundido, né? A tendência é que só volte para o duelo contra o Internacional daqui 2 rodadas ainda. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre essa contratação que nem estreou com a camisa do Goiás. E por sequência aqui no vídeo, quero falar sobre uma informação exclusiva aqui do Goiás News. Eu consegui falar com pessoas próximas ao Pedro Bahia, enfim, que acabou me passando um pouco mais de detalhes a respeito dessa situação. Ele que não vem sendo aproveitado na equipe esmeraldina, no time de cima, né, até mesmo de uma forma surpreendente. A gente esperasse que ele tivesse mais chances no Campeonato Goiano. Quero trazer um pouquinho aqui dessa conversa que eu tive com pessoas próximas do jogador, trazendo assim um pouco mais de detalhes sobre a situação no Alviverde. Inicialmente, sobre um ponto importante: o seu contrato com o time esmeraldino já se encerra no começo do ano de 2023, no finalzinho do mês de janeiro, né? Ou seja, mais um erro da direção do Goiás. Não tem lógica você lançar o jogador no time principal com menos de 1 ano e meio, né, para encerrar o contrato. Ele teve suas primeiras oportunidades ainda no mês de agosto de 2021, mais ali no finalzinho, no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem como, né, o Goiás deixar o jogador estrear com menos de 2 anos de contrato. Acho que é um erro assim que todo ano, entra ano, vira ano, o Goiás sempre comete, enfim, com esses jogadores vindo do Sub-20, do Sub-21. Enfim, eu acho isso muito errado, deve sim ser aprimorado nos próximos anos. Até mesmo nos outros clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, Palmeiras, é muito raro você ver o jogador fazer a estreia no profissional com menos de 4 anos de contrato, né? Enfim, umas questões que precisam ser evoluídas no time esmeraldino. Tem esse contrato próximo do fim, e inclusive, né, o jogador não teve explicação após a campanha do Goiás, que foi ruim na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas pelo menos pelo lado do Pedro Bahia, jogador que está desde o Sub-12 na equipe do Goiás, ele foi bem, né? Em 3 jogos ele marcou um gol, deu também uma assistência. O Goiás que acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos da competição, mas depois que já chegou em Goiânia, depois dessa eliminação, acabou sendo castigado, se assim podemos dizer, do time esmeraldino. Não teve mais treinos com o elenco profissional, inclusive o Goiás barrando ele em situações básicas, como por exemplo ser emprestado ou inclusive ser aproveitado dentro do Verdão. Nem jogava, nem deixava ele ali, no caso, no comecinho do ano, ser emprestado, enfim, negociado
com outras equipes do futebol brasileiro, inclusive garantiram que tiveram sim propostas, tanto de empréstimo quanto também de transferência do jogador. Um erro muito grande, né? O Goiás ali parece que quer brincar mais com o ego de quem manda ou mais do que vendo propriamente o futuro do jogador dentro do time, que já é um torcedor de várias épocas, né? Você pode entrar lá no Instagram dele, tem vídeo dele cantando lá em jogo de 2018, 2019, enfim. Acho que o Goiás perde, né, uma grande referência de torcedor, apesar de não ter feito assim jogos absurdos ainda dentro do profissional, nas categorias de base já provou o seu nome, né? Então acho que erra bastante nessa questão de briga de ego, o Goiás barrando o jogador, porque, não sei, meio que punindo ele depois da Copa São Paulo, sendo que o cara até foi bem, enfim, poderia ter dado chances no Campeonato Goiano, mas deixou os jogadores do Sub-20 em férias, sendo que naquele comecinho de Campeonato Goiano era o ideal para eles pegarem mais experiência no time profissional. Enfim, né, umas questões assim que do Goiás, a gente ficar sabendo de tudo que acontece nos bastidores, é difícil até a gente torcer, né, para uma instituição dessa. Enfim, no geral, o Pedro Bahia ainda voltou para a equipe Sub-20 e foi bem, né? Nesse comecinho de ano, infelizmente acabou tendo uma lesão, por isso que ele não vem jogando, né, no Campeonato Goiano Sub-20, onde o Goiás já está nas quartas de finais, empatou o primeiro jogo contra a equipe da Aparecidense, mas vinha sendo um dos destaques novamente no geral, né? Em 2020, 9 jogos na categoria, em 2022, no Sub-20, 9 jogos no total, 5 gols marcados e 1 assistência. No Goianão Sub-20, 6 atuações e 4 gols marcados. O último foi contra o Independente de Rio Verde, sua última atuação ainda no dia 21 de maio. Ele atuou ali 30 minutos no total naquele duelo. Contra o Santos, por exemplo, né, no jogo dentro de casa, ele acabou ficando no banco de reservas na partida no Campeonato Brasileiro. Enfim, sua única associação com o time esmeraldino profissional nessa temporada de 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa situação contratual do Pedro Bahia. Goiás que barrou o jogador, não deixou ele ser emprestado, muito menos negociação, enfim, em definitivo com qualquer outro clube do cenário nacional. Na minha opinião, erra muito, tem muito amadorismo ainda dentro dessas categorias de base do Verdão, o que explica tanto ter perdido o selo de clube formador da CBF, quanto também ter parado de revelar jogadores nessas últimas temporadas. Enfim, o Pedro Bahia que no ano passado, né, no Campeonato Goiano, foi um dos grandes destaques da equipe esmeraldina. No geral, na equipe Sub-20, em 2021, 11 jogos incríveis, 16 gols no profissional. Teve 5 chances na Série B. Quero saber sua opinião, se merecia ou não, né, ter mais espaço nesse elenco do Verdão.